Muito bom dia, irmãos, e feliz sábado. Que paz e graça de Deus por estar com cada um de nós. Nós esperamos uma boa segredo e também uma boa família também segredo. Nós esperamos que teve uma boa semana. E muito obrigado por mais uma vez por estar ali reunido conosco nessa manhã de sábado para junto nos transmitir a palavra de nosso Deus. É sempre um privilégio nos estar ali junto para nos estudar a palavra. Cada sábado nós saímos junto, nós estudamos sobre o livro do Apocalipse. Apocalipse, em cima no tensado da flor, ele é a revelação de Jesus Cristo. Tinha pessoas que pensam que o livro de Apocalipse é um livro tão medonho. Mas a hora que nós lê o livro do Apocalipse, com o espírito de oração, com o coração aberto, Deus está revelando que é a maior bênção que tem no livro do Apocalipse. Não está passando a entender, mas o livro do Apocalipse, ele é um livro da esperança. Ele é um livro também que te revela últimos acontecimentos da história da humanidade. Hoje, mais uma vez, nós estamos reunidos para nos estudar mais um tema muito interessante. Hoje, nós queremos falar sobre o selo de Deus. A Bíblia está falando que no final dos tempos, antes da destruição final, está tendo um grande tempo de angústia. E que está tendo também últimas pragas, mas o povo de Deus está sendo selado. Se você quer saber qual que é o selo de Deus, continua conosco junto e a Bíblia Sagrada está fala conosco. E mais é claro, como de costume, não está fazendo uma oração para quem não entende a palavra de Deus da melhor forma possível. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pelo momento que nos ali reunido para nos estudar a palavra de Deus. E dando compreensão, no nome de Jesus. Amém. Exatamente, caro amigo e irmão que se acompanha conosco nesse momento, nessa manhã de sábado. Hoje nós está falando sobre o selo de Deus. Nós também entendemos o que é selo, para que é selo, e modo que o povo de Deus está ser selado nos últimos dias, segundo o livro do Apocalipse. Então convidou a fazer uma viagem comigo lá no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no capítulo 7, no versículo 1, a palavra de Deus está falando o seguinte: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. É interessante não entender o contexto da Bíblia Sagrada, especialmente o contexto do livro do Apocalipse. Não está fazendo só uma pequena revisão para poder entender melhor o livro do Apocalipse. Se você não sabe, ou se a maioria das pessoas sabe, Apocalipse ele é um livro que foi escrito nas sinais e símbolos. Ele é diferente do livro de Salmos, que Salmos se não lê assim não tem entender. Mas o livro de Apocalipse nunca está entendendo acima no ler. Para modo, Apocalipse está escrito nas sinais e símbolos. Ok? Então, ali não tem que entender 7.1 nesse contexto. Mas talvez, que não estudava ele no estudo 1, mas é bom que não refresca nos memória, talvez novas pessoas se ouvem nesse momento. João, quando que escreve o livro do Apocalipse, foi num tempo de perseguição. O próprio João, por causa de fé, para modo de confessa Jesus, João foi colocado numa panela de azeite fervente. Infelizmente, ou milagrosamente, Deus livra João e que queima, nada que fazer. Então, eles mandaram de castigo para a ilha de Pátimos. Então, foi lá na ilha de Pátimos que João recebe a revelação de Jesus Cristo. Então, escreve em termos de sinais e símbolos. Porque se escreveu de forma simples e aberta, homens mãos que deixavam que a palavra de Deus, que é a verdade revelada, chegava até nosso tempo. Agora, para que Deus podia comunicar com o povo de todo tempo e toda época, Deus agora permite que o Apocalipse foi escrito nas sinais e símbolos. Mas é claro, nunca deve que preocupa para modo o próprio livro de Apocalipse está dando chave de nós não entende. Livro de Apocalipse e toda a Bíblia tem chave para não entender que é símbolos. A hora que nos está falando em termos de profecia, talvez mais que não entende capítulo 7, versículo 1. Agora, depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra.
A hora que não fala sobre 4 cantos da terra, alguém está falando, pastor, se terra é redonda, claro que tem canto. Ali, João está falando sobre 4 pontos cardeais: norte, sul, este, oeste. Então, esses 4 cantos. Então, os anjos estavam lá. O que anjos está fazendo? Ele fala, os anjos estão segura que os 4 cantos da terra para que nenhum vento soprasse. No livro de Jeremias, ele está mostrando que a hora que você fala de vento, você está falando de guerra. Então, anjos está segura para que haja nenhuma destruição. Porque se Deus permitir, inimigo, Satanás, te destruir toda a humanidade. Mas não crê para você ter certeza, você está acompanhando nesse momento, é que Deus está no controle da história da humanidade. Que os 4 anjos estão seguros que os 4 cantos da terra, para que vento nenhum sopra, para que haja destruição total, nem na mar, nem na terra, e até que, mais adiante, que não está bem hoje, é falando até que servo de Deus seja selado. Queridos, é bom entender que antes do fim do mundo e antes de salvo ser levado para o céu, tem um período de grande turbulência, períodos de guerra, períodos de destruição. E agora, nós, os anjos estão fazendo essa obra para que haja destruição. Portanto, na linguagem profética também pode representar mal, pode representar destruição, pode representar calamidade e resultantes da ira de Deus contra a maldade humana. No ser humano, o homem está errado contra a lei de Deus. O homem abandona a lei de Deus. Deus também está contente com a atitude da humanidade. Então, no final, se nunca converte, se nunca volta a Deus, se nunca volta à palavra de Deus, a ira de Deus agora vai acontecer sobre os filhos da desobediência. Agora, o que é preciso ocorre antes dos anjos liberta que os 4 ventos. Agora, Apocalipse 7, versículo 2 e versículo 3. Ele falou o seguinte, não ouve com atenção com o que a Bíblia está falando. Ele fala, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Agora, é interessante que no capítulo 7, nós primeiro tinha os 4 anjos que se está segura que os 4 ventos. Depois, texto falando, mas surge agora um outro anjo, que fez anjo sair do nascente do sol. E esse anjo tinha algo especial. Esse anjo tinha o selo de Deus vivo. E anjo começa a clama. E clamor de anjo foi interessante. E clama e falou, quem nos danifica na terra, quem nos danifica no mar. Em outras palavras, anjos, que o 5º anjo falou, quem nos solta, quem nos larga, quem nos continua a estar segura para que vento que sopra, até que seja selado, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus vivo. 2 pontos importantes. Os anjos tinham o quê? Selo de Deus vivo. Aquele selo de Deus vivo era para quê? Aquele selo de Deus vivo era para selar, onde? Na fronte ou na testa, servos do Deus vivo. Quem é que é servo de Deus? Servos de Deus é pessoas que servem a Deus. Palavra para servo. Na grego é doulos. Doulos quer dizer servante, quer dizer servo, quer dizer um escravo. A nós não decide, ou tudo que é que decide, a ser servo de Cristo. Tudo que nos decide, nos siga o Cordeiro, para onde quer que o Cordeiro vai. Então, sobre as pessoas, está ser colocado o selo de Deus vivo. Interessante, a nossa não nota. Portanto, o que se tinha era o selamento do povo de Deus antes que ser selado. Agora, é interessante a nós não entender o que significa selo de Deus. O que quer dizer selo de Deus? Porque se nunca entender o que é selo de Deus,
está ficando difícil para não entender selamento de povo de Deus. É claro, é interessante, compare comigo no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 8, no verso 16, a Bíblia está falando o seguinte, não é coisa que a palavra de Deus está relatando nesse momento. A Bíblia está falando o seguinte, Isaías capítulo 8, verso 16, ele está falando o seguinte, resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Resguarda o testemunho, guarda o testemunho, proteja o testemunho e agora sela, coloca selo na que? Sela a lei. Lei, ali falando sobre os 10 mandamentos. Na onde que a lei é colocado? No coração de meus discípulos. Agora, é interessante, não entende? Que a hora que a Bíblia fala de coração, é que essa fala desse órgão ali que te serve, o quê? Para mandar sangue, para veias e para várias partes do corpo. A Bíblia está fala de mente. A que a Bíblia fala sobre o coração, essa fala sobre mente. Mente que é centro de decisão. Lá que é centro de aceita ou de rejeita. Então, o selo de Deus deve estar onde? Deve estar na lei. Agora, a lei, claro que não fala que as leis é 10 mandamentos. Agora, é bom que a nós entender modo que selo funciona. Selo, no passado, era algo comum na Bíblia. Ok? No tempo que a Bíblia foi escrita. Então, selo te dava autenticidade e importância naquilo que era colocado. Por exemplo, imagina, se você tem carta que está carimbado, hoje não estou usando a palavra carimbo, no passado estou usando também sela, então ele tem que ter carimbo, ele tem que ser autenticado, tipo documento, você tem que ter carimbo, mas depois tem que estar autêntico, tem que ter um selo oficial. Então, aquele selo deve ser algo oficial, algo autenticado. Hoje também é utilizado, autentica. Então, um selo deveria ter 3 elementos fundamentais. Selo tinha 3 elementos básicos que não te damos nesse momento. Primeiro, selo tinha nome de governante. Segundo, selo tinha cargo. E terceiro, selo tinha território. Então, não vai. 3 coisas importantes que nunca pode esquecer. Nome de governante e tinha também cargo e tinha também o território. Tudo selo tinha, na verdade, as 3 coisas importantes. Agora, sendo assim, não tem que também a Bíblia, ou seja, não tem que também a 10 mandamentos, para não achar um mandamento que tem as 3 coisas ali. Que tem nome de governante, que tem cargo de governante e que tem território de governante. Então, convido-nos a fazer viagem comigo no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 20, no versículo 8. Êxodo capítulo 20, versículo 8 até versículo 11. Não ouve com atenção, coisa que a palavra de Deus está falando. A Bíblia está falando o seguinte, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Ali é interessante. Não nota esse mandamento. Agora, é claro que nós não temos que também ouvir se esse mandamento ali tem as 3 coisas. Nome de governante, cargo e território. No primeiro mandamento, é claro que o primeiro mandamento, se nós examinamos o primeiro mandamento, não taxa nome lá. Não terás outros deuses diante de mim, mas nunca tem cargo, nunca tem território. No segundo mandamento também, não taxa, não farás para ti imagem de escultura, e assim por diante.
nunca taxa nome, cargo e território. Ao que não vai para o terceiro mandamento, também não taxa lá. Cabo fala nome de Deus em vão. Não taxa nome de Deus, mas nunca taxa cargo e território. Ali no terceiro, não te deixa quarto mandamento, não te pula para quinto mandamento. O que é que fala? Não lembra, ou seja, honra o mãe e o pai. Nunca taxa esses três elementos lá também. Depois também não taxa, não matarás. E nunca taxa lá também esse elemento. Não adulterarás, nunca taxa esse mandamento. Ainda também, não furtarás, nunca taxa. Não darás falso testemunho, também nunca taxa. E não cobiçarás nada que te pertence ao próximo. Então, naqueles 10 mandamentos, não havia nenhum que tinha as três coisas importantes que um celo tinha, que é nome, cargo e território. Agora, não te volta agora para o quarto mandamento. Para nós, assim, não te conciliar essas três coisas. Nome de legislador, ou seja, pessoa que está da lei. Nome, não taxa lá. Nome, não taxa Senhor teu Deus. Já não acha nome. Cargo. Eu falo, cozê, porque em 6 dias fez o Senhor. Cargo é o quê? O Criador. Território é falando. Deus criou o quê? Céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Por exemplo, se não trazer ali, por exemplo, se o presidente de América teve que pôr ser selo, depois o seguinte, não está nome, Donald Trump. Coisa é que esse cargo? Presidente dos Estados Unidos da América, da presidente. E cargo no taxa. Aliás, se território onde Estados Unidos da América. Se for Cabo Verde, é a mesma coisa. José Carlos Fonseca, nome, cargo, presidente, território, República de Cabo Verde. Então, sempre no taxa as três coisas ali. Se for em qualquer lugar ou em qualquer parte que não vai poder fazer com o presidente de país único que está, que o Satória nesse momento. Agora, ali também é bom noja, mas selo de Deus, está no mandamento, e selo de Deus está agora nesse quarto mandamento, que é o sábado. Sábado é o selo de Deus. Sábado é sinal entre Deus e seu povo. Agora, continuando, como é que sábado é identificado na Escritura? Tinha pessoas que têm ideia mareada de sábado. Agora, na Escritura, modo que sábado é identificado. Livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 17, a palavra de Deus está falando algo interessante. Êxodo 31, 17, noja o que a palavra de Deus está falando. Eu estou o seguinte, entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Deus lá entre mim e os filhos de Israel. Tinha pessoas que estão falando, não, pastor, você toda. Entre Deus e filhos de Israel. Quem é que é filho de Israel? Deus escolheu a nação de Israel para ser uma luz para outras pessoas. Será que o mandamento é só para israelitas? E que os outros? Será que tempo é esse? É claro, é que é só para israelitas. A Bíblia está falando em Eclesiastes capítulo 12, versículo 3, está falando o seguinte. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois este é o dever de todo homem. Sábado é dever não somente de israelitas, de guardas, mas também é dever de todo homem, assim como a palavra de Deus está falando. Por exemplo, se não dá um salto até o livro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 20, no versículo 12, Ezequiel capítulo 20, versículo 12, a palavra de Deus relata algo interessante. Ela fala o seguinte: também lhes dei os meus sábados, para que servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Deus fala, a mim das o quê? Das minhas sábados, para servir de sinal entre mim e eles. E se mesmo se não ler 12, está falando o seguinte, é igual com 20. Também lhes dei os meus sábados para servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Deus, Ele é o Senhor.
é dar sábado, para que não pode guardar sábado, para que não pode santifica é santo dia, assim como está relatado na Bíblia Sagrada, ou assim como está relatado na palavra de Deus. Então, sábado é um sinal entre Deus e seu povo. Agora, voltando para o Novo Testamento, será que Jesus respeita o sábado? Olha que não vai para Lucas capítulo 4, no versículo 16. Lucas 4:16, a palavra de Deus está relatando algo muito interessante. 4:16 está falando o seguinte: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e se levantou para ler. É interessante, Jesus, segundo o seu costume, estava sinagoga. Sinagoga é dizer, sinagoga é templo. Sinagoga, se ainda não tem tempo, não está falando sinagoga é igreja. Segundo o seu costume. Jesus tinha um costume, ele tinha um hábito de todo sábado para a igreja. E é pouco que você está acompanhando nesse momento. Qual que é o costume em termos de dia de adoração a Deus? Qual que é o hábito de dia de adoração a Deus? A boa como um seguidor de Jesus, a mim como um seguidor de Jesus, não deve seguir pisadas de Jesus. A Bíblia está falando na 1 de João, capítulo 2, versículo 6, está falando o seguinte: aquele que está falando com Deus, aquele que diz que o conhece, deve andar como ele andou. Não deve andar acima de Jesus anda, seguindo a lei de Deus, seguindo a palavra de Deus. Então, Jesus tinha por costume de repouso no sábado. A propósito, Jesus nasce na nação judaica e judeus tinham por costume de guardar o sábado. E Jesus guarda o sábado, dando exemplo a cada um de nós que sábado é o dia de repouso. Agora, sabendo que a Bíblia nos traz vários relatos sobre isso, não crê da mesmo no livro de Lucas, no capítulo 23, uma outra passagem sobre o sábado, esse é poderoso, essa passagem de Lucas capítulo 23, porque ali é depois de morte de Jesus. Que o pessoal está falando, não, pastor, hoje é antes de morte de Cristo. Agora, você está partilhando com nós uma passagem depois de morte de Cristo. Lucas capítulo 23, assim que eu Lucas capítulo 23 exatamente, versículo 54 a versículo 56. Diz a Bíblia: era o dia de preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Ali é interessante essa passagem, mostrando que o próprio Jesus repousa no sábado. E depois da morte de Cristo, as mulheres, eles preparam todas as especiarias. Para ficar mais simples, eles preparam todas as flores para pôr na cova de Jesus. Você está falando na nossa linguagem. Para pôr ela no cemitério, ok? Então, acontece algo. Cristo lembra que Cristo mora na sexta-feira. Eles preparam tudo. Mas como você dava sábado? Porque sábado é celebrado de um pôr do sol a outro pôr do sol, ok? Então, como você também recebe sábado e sexta-feira, dia da preparação, o que eles fazem? Eles deixam seus aromas, todas as coisas que tinham preparados. E texto falando, no verso 56, ele falou o seguinte: e descansaram conforme o mandamento. Quer dizer que o mandamento ainda estava em vigor, mesmo depois de morte de Jesus. E descansaram conforme o mandamento, ou conforme estava escrito na palavra de Deus. Agora, queridos, Satanás que está contente, ele quer crer que ninguém siga Deus, ele quer crer que ninguém siga a palavra de Deus. Por isso, Daniel tinha profetizado algo muito interessante. Daniel profetiza que, na verdade, o que está acontecendo? Flano 7:25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Já estava profetizado para o profeta Daniel, que nos últimos tempos, homens maus te levantam, ponta pequena nesse caso, te tenta agora, muda tanto o tempo e a lei. Isso lhe acontece na realidade. Se não te siga a história da igreja cristã, não te entende que na 7 de março de ano 321, o imperador romano de nome Constantino
muda a observância de sábado para o domingo. Então foi literalmente cumprimento da profecia de Daniel. O sábado foi mudado para domingo e mais tarde a Igreja Católica adotou essa prática do imperador Constantino e foi implementada na Igreja. Então essa é a mesma coisa que Daniel 7:25 está falando. Muda tempos e a lei. A palavra de Deus foi mudada, a palavra de Deus foi alterada. Agora, talvez não pode fazer pergunta, voltando para o selo de Deus. Quem são os que recebem o selo de Deus? Quem é que pessoas que recebem o selo de Deus nos últimos dias? Quem é que recebeu o selo de Deus? Nós volta para Apocalipse, capítulo 7, versículo 4. Apocalipse, capítulo 7, versículo 4. É interessante, queridos, que não tem que saber quem é que recebe o selo de Deus. 7, versículo 4, falou o seguinte: então ouvi o número dos que foram selados e era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, a Bíblia está mostrando, mas pessoas que recebem selo é quem? É 144.000. Quem é que é 144.000? 144.000 é pessoas que a hora que Jesus vem, Jesus está vivo na terra. Então, as pessoas que contamina com a mulher, que contamina com a igreja, nessas bocas que tem engano, é pessoas que seguem o cordeiro para onde quer que o cordeiro vai. É pessoas fiéis. É pessoas que amam Jesus acima de todas as coisas. Mas também pessoas que obedecem a Jesus, que está pronto a fazer tudo para Jesus e fazer tudo para a palavra de Cristo. Agora, qual que é a mensagem proclamada a toda a humanidade no tempo de fim? Livro de Apocalipse, capítulo 14, no versículo 7, sabendo que o povo de Deus vai ser selado. Queridos, é bom não entender, mas que está ser selado é pessoas que obedecem. Deus que coloca esse selo sobre nenhuma pessoa que pisa essa lei. Deus que coloca esse selo sobre nenhuma pessoa que despreza orientações e palavra de Deus. Deus que derrama esse Espírito Santo sobre pessoas que creem no Espírito Santo. Então, portanto, para não receber o selo de Deus, não tem que estar em conexão com Deus diariamente. Porque não pode até guardar mandamento, mas se nunca está em conexão com Deus, se nunca está ligado em um coração com Deus, não pode receber o selo de Deus. Queridos, Apocalipse capítulo 14, versículo 7, ele tem uma mensagem forte, uma mensagem apelativa, uma mensagem muito importante para nós que vivemos nesse tempo que nos está, queridos. E o texto falou o seguinte, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então, mensagem de apelo ali no livro do Apocalipse, chamado a mensagem dos 3 anjos. Lê somente a mensagem do primeiro, ok? Então, nessa mensagem do primeiro anjo, é uma mensagem apelativa. Così que Deus está chamando. Deus está chamando nesse momento, caro amigo e cara amiga, teme Deus. Così que quer dizer teme a Deus? Será que deve correr de Deus? Così que deve fazer? Não. Deve amar a Deus. Deve respeitar a Deus. Deve prestar culto a Deus. Deve prestar reverência a Deus. É isso que Deus está esperando, meus. Teme a Deus e dá-lhe glória. Como é que eu posso glorificar a Deus? Toda glória a Deus. Coríntios está falando, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais ou quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e para a glória de Deus. Então glorifica a Deus nem o corpo, nem a forma de vestir, nem a forma de comporta. É isso que glorifica o nome de Deus. Então teme Deus, dê a Deus glória, ou seja, exalta o nome de Deus. Pamode, ele fala, hora de juízo de Deus e chega. E adora aquele que faz céu, terra e mar das fontes das águas. Queridos, hora que não olha para tempo, não está num tempo complicado, queridos. Hora que não olha para profecias bíblicas, ele está mostrando que não está no final da história da humanidade. Hora que não olha para acontecimentos atuais, tanta morte, tanta injustiça,
é pandemia, é destruição, é maldade, é ódio, é violência, é tanta injustiça por tudo quanto é lado. Caro amigo, coisas que se te acontecem que é à toa, esses sinais de que Jesus está voltando em breve. Esses sinais que Micubo não deve tomar uma posição de estar ao lado de Jesus. É tempo de não tomar decisão de Flamengo Jesus, somente Jesus. É tempo de decidir a criar Deus e somente a palavra de Deus. Queridos, é tempo de falar sim a Jesus. E o texto continua a falando, e adorai. Deus te chamava para adorar, caro amigo e cara amiga. Deus está te chamando para adorar também em espírito e em verdade. Essa é a adoração de verdadeiros adoradores, queridos. E a palavra de Deus ainda se chamando, adora quem? É que qualquer alguém que não adora. Nunca chamado para não adorar pó, nunca chamado para não adorar pedra, nunca chamado para não adorar seres humanos, nunca chamado para não adorar ídolos, queridos. No chamado adora Deus, aquele que faz céu, aquele que faz terra, aquele que faz mar, aquele que faz fonte das águas. Em outras palavras, não foi chamado a adorar o Deus, o Criador, aquele que sabe, aquele que conhece todas as coisas. E é chamado de primeiro anjo do Apocalipse, está fazendo um chamado a dia de descanso. Está fazendo um chamado ao sábado. Talvez se você tenha guardado o sábado. Talvez se por um momento ou outro você deixe de guardar sábado, mas nesse momento você está ouvindo as mensagens. Ou você tem guardado o sábado, mantém firme. Se você tem deixado, pega de volta, queridos. Vamos ler a célula de Deus. E Deus está selando seu povo nos últimos tempos. Com esse célula de Deus, o sábado, Deus está colocando selo na testa. Acabou sempre é sábado, ou pôr na testa. Quer dizer, é uma aceitação da palavra de Deus. Você aceita no momento e você rejeita selo, que é a marca da besta. Então não tem dois. Não tem o selo de Deus, não tem a marca da besta. Ou não está recebe o selo de Deus, ou não está recebe a marca da besta. Cada existe meio termo. Ou não está com Deus, ou não está com o inimigo de Deus. Ou não está no lado da verdade, ou não está no lado da mentira. Nós que está fazendo escolha. Deus está te chamando, irmão. Deus está te chamando, amiga. Deus está te chamando a momento de nos estar. E o povo de Deus, querido, tem duas características importantes. E Apocalipse 14:12 está falando sobre ela. Ele fala, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ali está a paciência dos santos. Queridos, nós não passa um tempo difícil. E no tempo que nos está, queridos, não precisa de muita paciência. Não precisa de muita fé. Porque Cristo está também buscando em breve. O povo de Deus tem duas características. Número 1, ele guarda todo o mandamento de Deus. E número 2, ele tem a fé de Jesus. Caro amigo, cara amiga, não creia bem termina desse modo. Jesus está mal acima de todas as coisas. Jesus dá-se vida para boa na cruz e Calvário. Jesus bem resgatado, bem libertado do mal, bem libertado do pecado, bem libertando de pecado. Jesus creu bem. Jesus quer dar um descanso ali na terra, um dia especial para ter uma comunhão com ela. Um dia especial para adorá-la. Esse dia é o sábado. E em breve Jesus também está levando para a parte celestial. Não está tendo um dia especial de adoração. O mundo também ser dividido em dois, queridos. Entre pessoas que recebem o selo de Deus e que recebem a marca da besta. Decide hoje não receber o selo de Deus. Decide hoje receber o Espírito de Deus. Decide hoje não anda segundo orientações divinas. Queridos, nós estamos na reta final da história da humanidade. O que chega fim, o que você faz? É melhor buscar de hoje estar no lado de Deus. Para aquele dia que Jesus vem, porque tem que correr. Bem para Jesus hoje. Bem para Jesus, caro amigo e cara amiga. Jesus está te chamando. Entrega a vida, entrega o coração a Jesus hoje. Que importa problemas, que importa dificuldades. Jesus, ele é poderoso em batalha. Ele vence em algum lugar. No trabalho de junto, queridos, para que Deus selando no dia que volta e para não acolher para a eternidade. Se eu desejo, junta-me e não fala com Deus em oração. Pai querido, muito obrigado por esse momento
que não acaba de falar sobre o selo de Deus. Senhor, eu venho selando com o poder do Espírito Santo, Senhor. Eu preparando cada dia, cada hora e cada momento. Nós deveríamos, através desse meio, te transmitir a palavra. Eu toco o coração de pessoas que ouvem, Senhor. Não creve nos coração nesse momento. Eu entra nas nossas vidas, Senhor. Eu preparando para o dia que eu bem não pode ser selado e levado para a eternidade. Eu acompanho conosco tudo, no tua hora, no nome de Cristo. Amém. Muito obrigado, caro amigo, cara amiga. Obrigado por mais participar conosco. Que Deus abençoe nós. Eu volto na próxima semana. Que nos esteja junto e que essa graça está conosco. Em Jesus. Amém.